Fala galerinha, vou gravar aqui só mais um videozinho que ficou faltando no outro. Como você fazer para poder a função, no caso a equação, analisar o fator de A igual a zero e B igual a zero para mandar o comando de reset e ele pedir novamente a construção dos dados dos coeficientes. Como é que faz isso? Eu vou dar aqui um play, vou iniciar o jogo. Nesse início do jogo, aí já acrescentou o botão de ajuda, até acrescentamos esse nome de projeto, título de matemática que a gente tinha acrescentado, para que ele apareça. E a gente poderia ainda dar um tempo nele, um tempo de espera, para que ele aparecesse depois de todo mundo, se quiséssemos. Vou dar aqui o play. A construção começa e toda a construção começa usando apenas o código do leão. Então ele tem aqui, a gente já sabe que o código que está em execução, ele fica com esse destaque durante a construção. Então a pergunta aqui foi qual é o meu nome. Vou botar aqui Beni, minúsculo mesmo, porque o que interessa é a partir desse momento aqui, ó. Eu programei para ele transmitir um grunhido, para fazer ele soltar um som e fazer esse movimento aqui para depois iniciar a construção. Aí ele vem aqui agora questionando quais são os coeficientes da função. Aí observe, eu vou digitar aqui A é zero, ó, aí tem um comando aqui, ó, se A é igual a zero, tem um código aqui para ser feito, ó. Esse trecho todo aqui é o código de se A for zero. Aí dentro do A for zero tem um outro código que analisa se B também for zero. Então se A for zero e B for zero, isso daqui não será uma equação. Então tem aqui, está dizendo, ó, se A for zero e B for zero, faça isso aqui. Aí nessa expressão está escrito o que aqui? A expressão que a gente vai resolver, que é ax quadrado mais bx mais c igual a zero, ele vai apresentar, não representa uma equação. Aí eu botei logo embaixo para ele dizer por quê. Porque uma equação é a sentença matemática expressa por uma igualdade e uma incógnita. Então, botei isso aqui para reforçar. Se A e B for zero, ele vai dizer que não é equação. Aí eu dou Enter. Aí ele vai e pergunta B. C é um número qualquer, vou botar 2. Então, ó, não representa uma equação. Aí ele vai dizer essa parte aqui do diga. Uma equação é uma sentença que não representa uma... Tem que ter uma igualdade, pelo menos uma incógnita, ou seja, tem que ter uma variável. Aí ele vai... Quando termina de dizer isso, ele encerra esse código e vem para a parte que está fora do se, então. Do primeiro se, então. O primeiro se, então, tem vamos tentar, conto com sua ajuda e transmite o comando reiniciar. Quando ele transmite o comando reiniciar, ele automaticamente ele solta um grunhido de novo. Ele solta um grunhido de novo e começa a perguntar novamente os coeficientes. Agora, o que ele está fazendo isso? Porque eu tenho aqui em cima, ó. E um detalhe, os valores que eu coloquei A, B e C foram tudo zerado. Porque eu programei um botãozinho do reiniciar. Quando ele receber o código reiniciar, o que é que ele vai fazer? Vai zerar as variáveis A, B, C, delta, x1 e x2, porque se eu clicar também no botão voltar, que eu criei, ele vai zerar todos os elementos, vai voltar para a posição que eu tinha programado no começo, ó, a posição menos 154, menos 127, direção 90, apontar para a direção 90, o tamanho 90%, Lion A. Então eu peguei aquela parte de lá e trouxe para cá. A mesma vá para a posição, então para a direção 90 graus, alinhado 90%, Lion A, mostrem, aí eu boto ainda, esperem um segundo para transmitir o grunhido. Então ele vai e executa o grunhido novamente. Aí no grunhido ele volta a perguntar:
Aí agora eu vou digitar agora que A é 0, mas B não é 0. E quando eu digitar que A é 0 e B não é 0, ele vai cair nessa outra parte daqui. Que aí nessa outra parte, a equação que vai resolver no final é bx mais c igual a 0, que não é do segundo grau, é do primeiro grau. Então aqui agora, 0, o A, o B é 5, o C é 10. Aí ele monta a equação e dessa vez ele está dizendo que a raiz é menos 2 e que isso é do primeiro grau. E para ser uma equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Aí ele vai e manda a mensagem, tente novamente e comando reiniciar de novo. Aí ele vai e faz o comando de reiniciar para zerar tudo. Aí aqui, para poder fazer as outras partes da função, eu botei esse espere até aqui. Isso daqui poderia ser usado também. O que é que dizendo aqui, espere até aqui? Ele vai dizer o seguinte, enquanto A não for negativo ou A não for positivo, não execute o resto do programa. Então ele vai ficar sempre preso lá no reiniciar. Enquanto não tiver por negativo ou positivo, ele vai ficar preso lá no reiniciar. E quando ele ficar positivo ou negativo, ele volta a executar todo o resto. Aí tem o transmitir delta para a fórmula de delta aparecer. Aí tem o reiniciar se delta der negativo. Se delta der negativo, ele vai informar para o usuário que não existe raiz real e transmite o comando reiniciar de novo. Se ele não for negativo, ele vai ser positivo ou ele vai ser zero. Aqui eu separei, porque positivo eu botei para ele calcular, para ele informar que vai ter duas raízes reais distintas, e o zero, que está aqui, ele botei para ele informar que são duas raízes reais iguais. Aí eu mando ele transmitir número raiz. O número raiz é a fórmula do x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Manda ele transmitir a parte do x1, x2. Aí ele vai e separa. Se o comando de delta tiver maior que zero, ele vai e calcula x1 e calcula x2, mostrando para o usuário no código e ele falando também. E mostra os caminhos para poder percorrer se tiver duas raízes reais. E se delta não for maior que zero, ou seja, se delta for igual a zero, ele monta o texto. Como as raízes reais são iguais, vamos encontrar um único caminho. A primeira e a segunda raiz são x1 igual a x2, que é igual ao valor da fórmula. Como delta é zero, colocar mais a raiz de delta não vai ter diferença nenhuma. Então eu coloquei a fórmula completa, sendo somando ou subtraindo, tanto faz, dividido por 2a. E ele vai transmitir caminho único. Então ele desenha um caminho único para poder fazer. Então vamos lá. A é 0, a gente já viu que dava. Mas só para descarga de consciência, deixa eu botar aqui. A é 0, B é 4, C é 6. Aí ele vai e diz que é a equação do primeiro grau. E diz qual é a raiz. Mas informa que para ser do segundo grau, o coeficiente A tem que ser diferente de 0, qualquer que seja B e C que a gente utilize. Aí ele transmite o grunhido para reiniciar esse código. Aí quando ele reinicia o código, ele espera um segundo para que a pessoa veja a fórmula primeiro para depois lançar. O A é 1, B é 5 e C é menos 6. Aí eu vou agora resolver a equação usando a fórmula resolutiva de Bhaskara ou fórmula resolutiva do segundo grau. Que aí ele vai analisando. Vamos analisar o delta. Delta é 49, então tem duas raízes reais. Tem uma ótima notícia. Delta é positivo, teremos duas raízes reais e distintas. É sinal que teremos dois caminhos para chegar no oásis. Agora vamos determinar cada uma das raízes. Aí botei lá x1 e x2 para aparecer, que é como eu falei a vocês. Delta é positivo, então vai aparecer x1 e x2. Ele vai calcular e mostra os caminhos que vai ser seguido. Aí o usuário vai ter que dizer qual caminho deve seguir. Porque aí, ó, quando ele receber ou transmitir caminhos, vai aparecer a imagem dos caminhos, que é o código que está programado lá, ó. Tem um código chamado caminhos e faz com que a imagem que eu programei para caminhos apareça na posição que está na tela.
E o leão, quando receber caminhos, ele solta um granido e faz a pergunta: qual caminho deve escolher para encontrar o oásis? Então, eu botei para ele selecionar qual dos dois lados ele quer ir. Aí, se a resposta for o número x1, ele lança uma frase que vai pelas montanhas e eu programei o número de passos, desse caso, porque eu não consegui encontrar, botar um risco, alguma coisa assim, para que ele parasse exatamente na posição que eu queria. Aí eu botei aqui, repete 13 vezes a troca de fantasia movendo 10 passos, 0,5, espera de 0,05 segundos. Porque como o meu personagem está aqui na tela, próxima à região do cactus, ele primeiro tem que andar para frente, depois fazer um giro e depois fazer o resto do movimento. Então ele faz um giro de 35 graus e repete até que o leão comece a tocar nessa fonte azul aqui no fundo, fazendo o movimento. Próxima fantasia, mover 8 passos, esperar 0,05 segundos e mudar menos 2,5 no tamanho, para dar a ideia de redução de tamanho. Se não, muito bem, vamos pegar o... Aí, se a usuário escolher o X1, vai pegar esse caminho das montanhas. O outro, se escolher X2, vai pegar o caminho que eu chamo de planícies. No primeiro, ele move 13 passos para entrar na rota e depois gira e faz um movimento. No segundo, ele move 18 passos, que precisa se mover mais um pouco, e gira apenas 25 graus e faz um movimento. Só que eu programei uma corzinha aqui no finalzinho da tela, do caminho dele, que quando ele tocasse nessa cor, ele iria fazer iria parar e ia fazer o depois que ele faz toda a caminhada, ou ele toca no fundinho azul, ou ele toca aqui no cantinho onde eu programei uma cor, ele vai esconder e vai transmitir o oásis para poder ir para o próximo cenário, que é onde ele vai beber a água. Então eu vou escolher aqui X2 e finalizamos esse vídeo. Ó. Ele anda 18 vezes para chegar na entrada da planície e começa a se deslocar. Tocou no cantinho da tela e ele vem aqui para o final. É basicamente essa parte da construção para poder fazer esse código que estava faltando, pessoal. Então vou interromper a gravação aqui e espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só me procurar para tirar dúvidas.